Bom, vamos lá. Vamos resolver agora umas questões aqui de NR18, tá? Assunto muito cobrado aí na banca Vunesp, principalmente para os cargos de engenharia, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho também, os cargos, alguns outros cargos aí técnico de edificações, né? Enfim. Então vamos lá, começar resolvendo uma bateria de questões da Vunesp. Vamos começar aqui com essa primeira questão. Primeira questão que ela vai tratar de rampa, né? Então vamos lá. Lendo aqui, ó. Segundo a NR18, é obrigatória a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a X metros, como meio de circulação de trabalhadores. O valor de X, que completa corretamente a sentença anterior, é. Então, bem clássica, né? Tenta resolver, né? Vamos tentar lembrar aí, busca na memória. Importante ler a norma, então dá uma passadinha na norma também, que é fundamental, que tem todos os detalhes, vários detalhes, aliás, e pensa um pouquinho. Então, voltando aqui, ó, a resposta correta aqui é os 40 centímetros, tá? 40 centímetros pela NR18, tá certo? A norma de acessibilidade é um pouco mais rigorosa, se eu não me engano, é 20 centímetros, tá certo? Então, um resuminho aqui, ó, o gabarito, então, no caso é os 40 centímetros, que dá a alternativa de B de bola. Então, de acordo com a NR18, então é obrigatória a instalação de uma escada ou de uma rampa, quando tiver uma diferença de nível, né? Então, imagina, tem uma diferença de nível, passou de 40 centímetros, ou 0,4 metros, a gente é obrigado a instalar escada ou rampa. Isso é importante para assegurar que os trabalhadores vão transitar de maneira segura, ergonômica, enfim, certo? Então, fundamental aí. Então, vamos para a próxima, essa é bem clássica, tá bem tranquilinha aí. Então, vamos para o item B. Galera, é o seguinte, estou sem microfone, tá? Então me desculpa aí os chiados e os ruídos, vou estar arrumando o microfone em breve que o meu queimou, tá certo? Então, o importante é a gente estar treinando, né? Revendo, fazendo algumas questões aí, tá certo? Então, vamos lá para a questão de número 2. Então, questão de número 2, ela vai falar aqui, ó, considerando aí as condições de segurança e saúde no trabalho na indústria de construção, é obrigatória a instalação de proteção coletiva, projetada por profissional legalmente habilitado, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno da obra. É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. Quando constituída de anteparos rígidos com fechamento total do vão, a proteção deverá ter a altura mínima de. Essa questão caiu lá na Prefeitura de Lins no ano de 2024. Questão bem atualizada, certo? Então ele pergunta aqui, qual que é a altura? A Vunesp adora esses númerozinhos, né? Então é importante ter em mente, fazer muito esquema, muita questão também. Fazer o Anki, importante, coloca no Anki aí para a gente estar revendo, fazendo revisão, isso é fundamental. Então, para um pouco e tenta responder. Só que a resposta correta é o item A. Vamos ver aqui a alternativa A, resposta correta, 1,20 m, 1,2 metros, certo? Então aqui ó, na construção civil é fundamental garantir, né? Tá, né? Aqui, justificativa. De acordo com a NR18, a instalação de proteções coletivas é obrigatória desde o início da construção, especialmente para prevenir quedas, né? Então, para isso, né? Tem uma barreira ali para prevenir as quedas de trabalhadores. Então, questão de segurança. Quando essas proteções são constituídas de anteparos rígidos e fechamento total do vão, a norma estabelece que a altura mínima deve ser de 1 metro, 1,2 metros, 1,20 m. Essa especificação garante que a proteção seja eficaz em impedir a passagem de pessoas ou objetos. Beleza? Então, mais uma aí, questão de número 2. Vamos para a próxima aqui. E tem questão de número 3. Então, agora da Prefeitura de Lins também. Também da mesma prova aqui de 2024. Considerando as condições de segurança e saúde no trabalho, na indústria da construção, é proibido trabalhar em plataforma sobre cavaletes que possuam altura superior a, né, tanto, e a largura. Então ele vai falar que a largura superior a 1,5 metros e largura inferior a 0,9 metros, enfim, ele vai perguntar qual que é a largura, qual que é a altura, né,
e qual que é a largura. Tá bom? Então, tem uma altura máxima e a largura máxima também. Aqueles cavaletes, né, que geralmente o pessoal coloca ali para fazer alguns trabalhos, tá certo? Alvenaria, pintura, enfim. Pensa um pouquinho aí. Vamos lá, a resposta correta é aqui 1,5 metros, tá? E a largura inferior a 90, então menos de 90 centímetros, não pode passar de 90 centímetros, tá? E a plataforma ali, onde ele vai pisar ali, a largura tem que ser a altura, né? Perdão, altura superior, né? Altura até 1,5 m. E a largura da plataforma, que é o tabladinho onde ele vai estar ali, é inferior a 90 centímetros, tá? Então é isso mesmo, ó. Alternativa correta, 1,5 metros e largura inferior a 90 centímetros. Tá? Então é proibido trabalhar. Proibido, ó. Vamos rever aqui. Proibido trabalhar. Tá? Então não pode passar de 1,5 m e a largura do tablado tem que ser menos de 90 centímetros. Tem que ser mais de 90 centímetros, na verdade, perdão. Então, o ponto central da questão é a altura máxima permitida, ó, altura máxima, no máximo 1,5 m. É proibido que contenha altura superior a 1,5 m e se a largura é inferior a 90 centímetros, certo? Então é isso, guardar esses dois números aí, 1,5 m de altura e 90 centímetros de largura para a plataforma. Mais uma questão, pessoal. Então vamos lá, a Prefeitura de Linz também, 2024, mesma coisa. Então é obrigatório aqui a instalação de escada ou rampa para transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros. Mesma coisa que falou a questão anterior lá, como meio de circulação dos trabalhadores. Essa já foi para engenheiro. Para tanto, as rampas devem ser dimensionadas em função de seu comprimento e das cargas a que estarão submetidas. Possuir um sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro. Ter piso com forração completa e antiderrapante. Ser firmemente fixado em suas extremidades. Ter largura mínima de 80 centímetros. Ó. Então, coisas importantes aí. Ó. A própria questão, às vezes aqui, ó, isso daqui já vai ser uma outra questão de prova. Ó, 80 centímetros. E quando possuir inclinação superior a 6 graus, então, ó, quando possuir inclinação superior a 6 graus, devem ser fixadas peças transversais ou outros dispositivos que o apoio dos pés, tá? Espaçados de no máximo. Então tem que ter esses dispositivos aqui para travar ali, quando a inclinação for superior a 6 graus, certo? E aí ele pergunta, qual que é o espaçamento dessas travessas aqui, dessas peças transversais, quando tiver esse tipo de rampa. Então 40 centímetros, 50, 60 centímetros ou 1 metro, tá bom? Já viu esse tipo de questão? Já caiu também em outras bancas aí, que eu já vi. O que você acha? Bom, a resposta correta aqui é os 40 centímetros também. Mesma coisa lá, da obrigação de rampa e escadas, né? Então aqui, ó, a norma especifica que a rampa é necessária quando houver diferença de 40 centímetros. Este valor mencionado na norma como limite para a obrigatoriedade de instalação de rampas. Não, isso aqui é só o gabarito que tá fora, né? Deixa eu confirmar aqui. Bom, já fiz a correção aqui, ó. Tinha uma falha aqui no slide, mas o item da norma da NR18 que cita é esse 18.8.7.2. Nas rampas com inclinação superior a 6 graus, deve ser fixada peças transversais espaçadas em no máximo 40 centímetros ou outro dispositivo de apoio dos pés. Mas é os mesmos 40 centímetros também, né? É similar, né? Parecido aqui com a primeira questão que nós trabalhamos aqui, ó, que é a obrigatoriedade de instalação de escadas ou rampas, quando tem diferença de nível de 40 centímetros. Nesse caso aqui, é para as travessas, né? Para quando tiver esse tipo de rampa, que ele fala aqui que tem inclinação superior a 6 graus, tá certo? E aí ele cita da largura mínima dos 80 centímetros também, e dessas outras indicações, a ter piso com forração completa, antiderrapante, né? Então, importante, esses detalhes importantes, bom guardar, que podem repetir aí. Bem provável que vai acontecer novamente de ter essa repetição, certo? Então, vamos lá. Próxima questão, questão de número 4. Vamos lá, um pouquinho mais longa. A prefeitura de Pindamonhangaba,
para engenheiro também, esse de segurança do trabalho. Então vamos lá. A indústria da construção civil tem características próprias, como sua transitoriedade e a multiplicidade de operações realizadas simultaneamente num canteiro de obras. Isso faz com que sejam demandadas medidas de segurança específicas para a prevenção de acidentes no trabalho. A respeito dos aspectos envolvidos, incluídos aqueles passíveis de regulamentação, é correto afirmar que os cabos de aço devem ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, 3 vezes a carga máxima de trabalho a que estiverem sujeitos e resistência à tração de seus fios de, no mínimo, 120 kg-força por milímetro quadrado. Item B. Considerando que o terreno em uma escavação não possui as mesmas propriedades geotécnicas nas 3 direções, faz-se necessária a realização de ensaios prévios durante a sondagem para definir até que profundidade de escavação pode-se prescindir do escoramento. Item C. Entre as características obrigatórias da cadeira suspensa, consta que deve dispor de sistema dotado com dispositivo de subida e descida, com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de cabo de aço, e dispor de sistema dotado com dispositivo de descida, com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de cabo de fibra sintética. O item D. A sustentação de andaimes suspensos usem platibandas ou beiral da edificação. É obrigatório que se reveja o cálculo da resistência da estrutura, especificação dos materiais utilizados, tipos de intervenções de manutenção ou conservação realizadas ao longo do tempo e estimativa de sua vida útil. E nas escavações em área com tráfego de caminhões, a melhor prática de engenharia recomendada que os materiais retirados da cava sejam depositados a uma distância mínima de 1/3 da máxima profundidade projetada para a escavação. Muita informação, né? Uma questão bem completa aqui. Consideraria já de um nível um pouco mais elevado devido à multiplicidade de conceitos aqui da NR18, né? Então precisa ler com muita atenção, com muita calma, para verificar os detalhes, tá, gente? Então, para e tenta resolver um pouquinho aí. Então, vamos lá, ver qual que é a resposta aí dessa questão. Aqui é o item C, né, gente? O item C que ele fala sobre cadeira suspensa, tá? Então, vamos lá. Por que que ela tá correta aqui, né? Ó, o item C, ele descreve corretamente uma das exigências para cadeira suspensa, que é aquela utilizada para trabalhos em altura, certo? Você vê aquele pessoal lá na beira dos prédios, naquela cadeirinha, aquilo ali é a cadeira suspensa. Então, de acordo com as normas de segurança, quando a cadeira suspensa é sustentada por um cabo de aço, ele deve possuir um sistema de subida e de descida. Tem que ter uma dupla trava de segurança, tá, gente? Se uma falhar, a outra está lá para garantir a segurança, tá? Da mesma forma, se a sustentação for através de um cabo de fibra sintética, deve haver um sistema de descida com dupla trava de segurança. Essas medidas visam prevenir acidentes e garantir segurança dos trabalhadores. Vamos ver por que, que as outras alternativas estão incorretas. Tá? Então, a alternativa A. Embora a resistência dos cabos de aço seja um ponto importante nas normas de segurança, a exigência padrão é que a carga de ruptura dos cabos seja pelo menos 5 vezes. 5 vezes a carga máxima de trabalho. Na questão falou 3, certo? Então, a questão que falou, ó, no mínimo 3 vezes a carga de trabalho. Na verdade, são 5 vezes a carga de trabalho, certo? Além disso, a resistência à tração de 120 kg/força por milímetro quadrado pode não ser suficiente, dependendo da aplicação e das normas específicas. Precisaria ver na norma se ele cita alguma coisa aqui, ó, desses 120. Pois é bom dar uma confirmada também. Mas esses 5 aqui já está errado, certo? A questão alternativa B, por que ela está errada? Essa alternativa menciona a necessidade de ensaios prévios para escavações, que é importante, mas não é uma especificação das NRs, tá certo? Escoramento é crucial para segurança e escavações sua necessidade é determinada por vários fatores, incluindo profundidade e tipo de solo. Ele fala aqui, né, escavação não possui então, 3 direções, propriedades geotécnicas, as 3 direções, faz necessária a realização de ensaios prévios durante a sondagem, enfim, né? Então, não tem aí na norma aí, na NR18, exatamente isso aqui. No item D, incorreta. A revisão do cálculo de resistência da estrutura para a sustentação de andaimes suspensos é necessária, mas a descrição dos materiais, tipo de intervenção, estimativa útil, não são exigências abrangentes das normas regulamentadoras. Ele fala que aqui na D, a sustentação de andaimes suspensos em platibandas e beirais, é obrigatório que se reveja o cálculo de resistência, certo?
Dá uma extrapolada aí. O item E, na prática, o que ele fala lá no item E mesmo? Escavações em área com tráfego de caminhões. Melhor prática de engenharia é recomenda os materiais retirados da cava sejam depositados a uma distância mínima de 1/3 da máxima profundidade. Na NR fala, né, de 1 metro. Não, acho que não cita exatamente essa questão de tráfego de caminhões, mas fala que tem que estar mais de 1 metro da cava. Fala que quando é 1,25 já tem que ter, né? Aquela segurança e a distância de 1 metro das cavas é citada aqui. Deixa eu ver se você fala alguma coisa aqui. A norma geral não especifica a regra de 1/3 da profundidade, mas sim que os materiais retirados devem ser afastados das bordas para prevenir deslizamentos e garantir segurança. Eu acho que ele cita 1 metro também na NR18, certo? Importante confirmar. Então, questão um pouquinho mais elaborada aí, de mais detalhes. Então, foi isso, né? Fizemos aqui 4 questões. 4 questões. São 3, são 4. Fizemos 5, na verdade. Isso aqui é a 5, ó. Só corrigir aqui. Questão de número 5. Então, essa aqui foi a 5. Essa mais complexa aqui, ó. Já alterei aqui também. Beleza, então, quantas questões vocês fizeram aí? Tentaram resolver? Espero que tenham ido bem. Bom aprofundar nesse assunto. Tem muita coisa, muita informação. Se vocês gostaram, aí, fala aí. Depois eu faço uma outra parte também de NR18. Logo eu coloco o microfone aqui para melhorar também o som, tá, galera? Então é isso. Dá uma curtida, divulga aí para o pessoal que está prestando concursos. E vamos para cima até passar, tá certo? Então é isso. Até a próxima.